Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, vi por estes dias um vídeo seu comentando a respeito de uma história de fim de relacionamento bem parecida com a minha. E ouvir toda ela me fez querer escrever para você. Namorei por alguns meses um ótimo rapaz, sem vícios, respeitador e com os mesmos gostos e planos que eu. Gostávamos das mesmas coisas e nos dávamos muito bem. Íamos à missa juntos. E ele tratava toda a família dele muito bem e a mim também. Ao passar menos de um mês de namoro, ele me trouxe a notícia de que seria pai. A ex estava grávida. Eu então perguntei a ele se ele ainda a amava e ele disse que não, e que seu maior medo era de me perder devido ao fato dele ser pai. E eu disse a ele que não, que iríamos passar por tudo juntos. Porém, a cada ultrassonografia que ele participava, ele voltava meio calado. E bem, já era. E evitava tocar no assunto, respondendo somente ao que eu lhe perguntava. Ao se aproximar o nascimento da criança, já na mesma data da última ultrassonografia, ele me disse, ainda que por mensagem, que tinha medo de não ser um pai presente na vida do filho, já que ele poderia estar longe devido à transferência de posto de trabalho iminente, a qual ainda lhe deveria ser imposta. Dito isto, nós nos falamos pessoalmente só para ele terminar mesmo, e depois não nos falamos mais. Na conversa, ele disse que me amava, não gostava da ex, mas que não estava conseguindo administrar as coisas. Ele parou de falar comigo. Logo, André, não sei o que pensar. Não tive uma explicação satisfatória. Teve sim. Teve, gata. Teve sim. Você quer uma explicação mais satisfatória do que um filho na jogada? Tudo bem. Depois que o filho nasce, depois que o filho está com 1 ano de idade, talvez as coisas mudem. Mas no começo, entendeu? Eu não tive uma explicação satisfatória. Pô, se um filho não é uma explicação satisfatória, então eu não sei o que é. Ele não respondeu às minhas perguntas. Como pode alguém estar com você, dizer que ama e do nada chegar e terminar? Olha pro filho. Como que pode alguém dizer que ama? Olha pro filho. Gente, as pessoas entram em crise por N motivos. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, da minha vidinha, já que se encaixa perfeitamente dentro desse exemplo. No ano de 2002, eu voltei a morar em Dois Córregos. Eu estava em Campinas, aí eu comecei a ter meio que síndrome do pânico e tal, voltei para Dois Córregos. E aí, voltei a morar com os meus pais tal. Olha, 20 anos atrás, hein? E aí, aqui em Dois Córregos, conheci um cara, né? Eu já conhecia ele de vista, mas nunca tínhamos trocado ideia. E a gente começou a trocar uma ideia. Na época, bem, a praça ainda funcionava. Praça, né, onde o povo se reunia, ficava ali batendo papo, sabe aquela coisa de jovem? E na época eu era jovem, né, bem, 20 anos atrás eu estava com 25. Então, estávamos ali conversando e eu notei que tinha um interesse a mais da parte dele. E de fato, havia mesmo. Porém, ele não era assumido, e aí ele falou abertamente, a gente acabou ficando, e ele falava que não sabia de fato o que ele queria, se era homem, se era mulher, que ele não sabia. Na verdade, sabia, ele só não estava conseguindo aceitar ainda, certo? Tanto que hoje ele é super resolvido, casado com outro cara há mais de 15 anos. Mas, na época, eu peguei ele cru, né? Depois ele foi se conhecendo, foi se aceitando. Mas eu peguei ele justamente nessa época, falando de crise. Existia um fator de crise ali. No seu caso, existe um fator de crise. A menina ficou grávida, ele vai ser pai. Aí vem aquela coisa, a responsabilidade, ser pai, o que é ser pai, é estar presente, como que eu vou estar presente, se eu vou estar separado.
Entendeu? Aí, tipo, tem que ter família, meu filho precisa ter uma família. Pum, crise. Crise, gente. Esse cara que eu comecei a ficar, ele tava com crise. Não sabia direito o que ele queria, quem ele era. Entende? Ele tinha sonho de ser pai. Ele é pai hoje, tá vendo? Ele é pai. Mas na época ele achava que ser pai era só se ele casasse com uma mulher. E que ele, como que ia... Então assim, ele tava com muita crise. E aí eu me lembro que uma vez ele me convidou para ir ao cinema. Beleza. Falei, nossa, me convidou para ir pro cinema na cidade vizinha. Nós fomos, aí ele falou, a gente vai um pouquinho antes do filme, a gente come um salgado lá na praça de alimentação. Sentamos, estávamos, acho que eu já contei essa historinha aqui uma vez. Estávamos comendo um salgado ali, nisso chegou um amigo dele da época de faculdade. Chegou, ô fulano, você tá aqui? E esse amigo, ele estava recém-casado e a esposa dele estava com um bebezinho no colo. A hora que eu vi isso, eu pensei, eita pega. Por quê? Porque aquele casal ali representava tudo o que esse cara que eu estava ficando queria. Né? Ou achava que era o que ele queria, ele achava que aquilo ali ele queria ser pai. Então, gente, esse homem mudou. E ele nem percebeu. Ele entrou em crise ali, na minha frente, mas ele nem percebeu. Tanto que depois eu conversei isso com ele, ele falou que não, que ele nem lembra dessa história. Mas ele mudou da água para o vinho a partir do momento que ele viu o cara. Acho que aqui entrou dois fatores, na verdade. Entrou o fato do cara que ele estudou na faculdade na época em que ele era hétero. Então, tipo, nossa, o que esse cara vai pensar que eu tô... Então, na cabeça dele, eu ali comendo com ele, o cara já sabia. É como se o cara estivesse vendo, nossa, esses dois estão ficando, meu Deus, não acredito que ele tá ficando com outro cara. Na cabeça dele. O cara olhou pra gente e viu simplesmente dois amigos sentados comendo. Só. O cara não ficou tipo, nossa, fiquei sabendo que você é gay, fiquei sabendo. Só que na cabeça dele se passou tudo isso, porque ele tava com crise com ele. Tanto que depois, quando a gente entrou para assistir o filme, ele pulou uma cadeira. Ele não ficou sentado do meu lado. Ele pulou uma cadeira, gente. E óbvio que a gente não deu certo, né? Óbvio que acho que, tipo, um dia depois ele acabou terminando comigo. Entende? Na época, eu não entendia as coisas como eu entendo hoje. Então, na época, eu sofri. Se fosse hoje, primeiro que eu nem teria entrado numa dessa. Tipo, o cara que não sabe o que é ainda, não sei... Ou teria entrado só pra ter sexo, viu? Se fosse eu hoje, se eu fosse solteiro hoje, conhecesse alguém que não sabe o que quer, eu poderia até ficar com a pessoa. Tipo, eu fiquei porque curti a pessoa, tenho tesão por ela, só. Não porque eu tô querendo algo a mais. Querendo algo mais com uma pessoa que não sabe o que quer, Deus me livre, credo, tô fora. Então, minha cabeça hoje é outra, mas na época, bem, credo. Minha cabecica, né? Sem inteligência emocional, maturidade. Então a gente acaba se sujeitando a determinadas coisas. Então aqui, eu não tive uma explicação satisfatória. Tive. Crise. O que se passa na cabeça desse cara? Qual é a concepção que ele tem sobre ser pai? Ou seja, existe toda uma explicação, sim. Não traí ninguém. Ele estava solteiro e não posso dizer que fui enganada, já que ele contou da gravidez assim que soube. Mas como ele disse que me amava e nós dois passaríamos por tudo isso juntos, eu não esperava esta atitude dele agora e estou inconformada. Ao mesmo passo que sei que não devo mendigar amor. Ele falou tudo isso, só que as coisas vão mudando dentro da cabeça da pessoa. A cada ultrassonografia vai se concretizando a ideia de ser pai. E como que eu vou exercer essa paternidade? Quando um não quer, dois não brigam. Se puder me dizer uma palavra de conforto, eu ficaria imensamente grata. Minha querida, a palavra de conforto que eu digo não é uma palavra de conforto, é uma palavra de adequação à realidade. Eu preciso me adequar à realidade. Qual é a realidade? Ele é pai. Essa é a realidade que eu tenho. Certo? Então, se não houvesse essa gravidez, provavelmente vocês estariam juntos? Provavelmente. Porque às vezes a gente fica nessa noia, né? Se ela não tivesse ficado grávida, ai meu Deus, o destino é contra mim, era para sermos felizes para sempre. Quem disse? Quem disse? Talvez esse cara tivesse ficado comigo, essa ex não voltou, não teve gravidez, não teve nada, mas de repente ele também tivesse revelado um lado dele que eu nem imaginava.
De repente eu vi um lado escroto dele, talvez ele não tivesse revelado lado nenhum, tivesse mostrado uma pessoa super boa, mas que depois de um tempo deixou de gostar de mim, talvez tenha sido só o fogo de palha, o fogo da paixão, que depois foi embora. É que a gente tem a mania de entrar nessa noia. Se não tivesse, aí a gente fica nesse mundo do se. Se não tivesse, se não tivesse, se não tivesse. Cara, não, o que eu tenho é isso aqui. Pronto. E não adianta eu ficar agora cogitando possibilidades, se tivesse sido assim, se tivesse sido assado. Não foi. O que eu tenho é isso aqui, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Eu não vou desperdiçar energia pensando no que poderia ter sido, não foi. É isso aqui que eu tenho, é essa informação que eu tenho, e é o jeito que eu vou trabalhar a minha vida daqui pra frente, é o que verdadeiramente importa. E é nisso que eu vou concentrar a minha energia. Ponto. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, não vai ao ar no YouTube, certo? E é rápida. Você recebe, você não entra na fila de espera, você recebe a sua análise de um dia para o outro. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.